Olá, profs! Hoje eu vou mostrar como você pode conversar com seus PDFs para te ajudar na criação de planos de aula, materiais didáticos e atividades. Eu vou te apresentar aqui 3 plataformas super legais, te mostrar também como usá-las, comparando os pontos fortes e fracos para que você consiga tirar o maior proveito delas. E antes de começar, eu quero te convidar para o evento Transformando a Educação na Era Digital, que vai acontecer agora no dia 3 de agosto. Nesse evento 100% online e gratuito, eu vou te mostrar como professores podem transformar suas aulas e o seu trabalho para economizar tempo, engajar alunos e resolver problemas disciplinares. Você vai aprender a usar os recursos que estão disponíveis aí na sua escola da melhor maneira possível para dar aulas incríveis. Então, se você quer participar do evento Transformando a Educação na Era Digital, é só acessar o link da descrição e colocar o seu e-mail. Só assim você vai receber todas as informações e materiais desse evento sensacional. Dito isso, vamos ao tema do nosso vídeo, como conversar com arquivos PDF. Primeiro, preciso falar um pouquinho sobre o que são esses arquivos PDFs. Eles são arquivos muito utilizados por nós, professores, para diversas finalidades. Eles servem como materiais de referência, tanto para a preparação das aulas, provas e atividades, e os PDFs também são utilizados para impressão e para apresentações, porque são arquivos que não se desconfiguram. Ele é um arquivo estático, ele fica sempre ali no mesmo formato, então você pode mandar para impressão ou utilizar nas suas apresentações sem problema nenhum, que ele não vai desconfigurar. E se tu quiser mais informações sobre PDFs, acesse o canal e veja o último vídeo. Lá eu falei sobre programas para criar e manipular PDFs, como digitalizar livros e documentos físicos só com o teu celular, e também falei sobre várias ideias de atividades ativas para realizar com os alunos usando PDFs. E como você vai fazer para conversar com seus arquivos PDF? Eu já vou explicar direitinho como é que funciona, mas antes eu preciso explicar para vocês o que é inteligência artificial, que é a base para o funcionamento dessas plataformas. Bem resumidamente, o que é inteligência artificial? É um modelo de linguagem de programação que utiliza um vasto banco de dados e ele faz comparações e consegue executar comandos a partir da linguagem simples do cotidiano. Quando a gente fala de interagir com computadores ou com máquinas, o mais comum é a linguagem de programação, e aí tem várias, mas isso exige um conhecimento muito grande dessas linguagens de programação para que você consiga dar comandos ali para o que você precisa. E a inteligência artificial ela é capaz de converter essa linguagem de programação em uma linguagem mais simples, que é a que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, se baseando nesse banco de dados que foi selecionado pelas empresas que são donas dessas inteligências artificiais, os comandos que você dá ali, eles vão ser comparados com esse banco de dados, e aí tem um algoritmo, uma programação muito complexa ali que é feita para que ele consiga interpretar esses comandos que você deu em linguagem simples e converter em algum comando ali que a máquina consiga entender. Então, é basicamente uma plataforma onde você dá uma entrada simples e a máquina consegue executar tarefas complexas a partir disso. E se você quiser saber mais sobre inteligência artificial, já tem vídeo aqui no canal falando sobre o ChatGPT, que é basicamente a democratização dessa inteligência artificial que já era utilizada há vários anos atrás, né, por grandes empresas aí para otimizar processos em aplicações bem específicas, e hoje em dia está disponível aí para qualquer um utilizar e que oferece grandes vantagens para profissionais como nós, professores. Mas você deve estar pensando, por que diabos eu vou querer interagir com um documento PDF? Só para dar alguns insights para vocês, algumas ideias do que é possível fazer interagindo com documentos PDF através de uma plataforma de inteligência artificial. Você pode, enquanto professor, elaborar planos de aula a partir de um documento PDF. Se você tem ali um livro, um artigo ou algum texto que você queira trabalhar com os seus alunos, você pode colocar ele ali na plataforma e pedir para que a plataforma crie um plano de aula, elabore um plano de aula a partir daquele documento que você enviou. Então isso pode adiantar muito a sua vida aí, ao invés de ter que ficar escrevendo lá objetivos da aprendizagem, o passo a passo da aula, o que você vai fazer, a metodologia que está envolvida, quais são as referências, você coloca ali o PDF e ele vai fazer tudo isso sozinho. Claro, e sempre é necessário alguns ajustes, mas em grande parte, o grosso do trabalho, a inteligência artificial vai fazer para você. Uma outra coisa muito legal que você pode fazer com essas plataformas é resumir artigos ou livros, né? Você pode criar um texto que apresente uma teoria muito extensa, né, de um livro didático em poucos parágrafos, destacando aí elementos específicos, sejam eles históricos, exemplos que você queira dar,
analogias para facilitar o entendimento aí dos alunos e usando também diferentes estilos de escrita. Você pode pedir para elaborar esse texto em um formato mais divertido ou um tom mais sério, um tom de suspense. Vai ficar ao seu critério qual a proposta que você quer trazer aí para os seus alunos. Então isso vai economizar muito tempo, porque eu particularmente gosto de produzir o meu próprio material que eu vou utilizar em sala de aula. E se eu vou escrever um texto para todas as turmas que eu trabalho, isso demanda muito tempo. E com a inteligência artificial, você coloca esse documento ali na plataforma e pede para ele gerar um texto resumido da teoria que você quer passar para os alunos a partir daquele documento. Isso economiza muito tempo mesmo. Claro, você vai ter que fazer alguns ajustes ali, porque não vai sair exatamente da maneira como você imaginou, mas mesmo assim vale muito a pena você utilizar essas plataformas para fazer resumos, né? Criar novos textos aí para trabalhar com os seus alunos. Você também pode conversar com os seus PDFs para pedir explicações sobre um determinado conteúdo, principalmente agora, quem trabalha com o ensino médio e tá nessas trilhas de aprofundamento, nessas disciplinas eletivas que não fazem parte da nossa formação inicial. Muitas vezes a gente precisa passar um assunto que a gente não tem tanto domínio assim, então a gente precisa estudar antes. E nada melhor do que ter um tutor aí que vai responder todas as tuas perguntas sobre aquele assunto. Então você pode sim utilizar essa plataforma para pedir explicação, para você aprender mais sobre o conteúdo que você vai lecionar depois. Então, para entender a conexão entre diferentes conceitos específicos ali da disciplina que você está lecionando e não tem muito conhecimento a respeito ainda, é bem interessante você utilizar essa plataforma para colocar ali alguns PDFs, né, de especialistas, livros didáticos sobre aquela disciplina, e aí você consegue interagir de uma maneira muito fluida e também extrair muitas informações, aprender bastante para depois passar esse conhecimento para os seus alunos. Além disso, você também pode usar essas plataformas para encontrar ou apontar informações e referências no documento PDF que você está trabalhando. Então, ao invés de lá dar o Ctrl F e ficar pesquisando um termo específico, mas pelo contexto ele consegue encontrar alguma informação e dar referências sobre aquilo que você está querendo encontrar no documento em questão. E além disso, você ainda pode criar atividades para verificar a compreensão dos alunos sobre o conteúdo trabalhado. Então vamos supor que você criou ali um texto, né, que vai trabalhar com os alunos sobre um determinado assunto aí da sua disciplina. Não vou especificar porque serve para qualquer disciplina, para qualquer conteúdo. Então você vai pegar esse documento que vai ser trabalhado com os alunos e você coloca lá na plataforma. Em seguida, você pode pedir para criar questões em cima daquele documento que você enviou e elaborar um quiz, colocar as perguntinhas lá no Google Forms, ou utilizar também outras plataformas como o Plickers e o Kahoot, né? Que aí são um pouco mais interativas, que você pode utilizar dentro de sala de aula, com cartões ou com o celular dos alunos. Eu vou fazer vídeo ainda sobre essas duas plataformas aqui para o canal. E não só perguntas, você pode pedir para que ele elabore também outros tipos de atividades, como por exemplo, completar lacunas, deixar ali frases incompletas para os alunos completarem com termos específicos que eles vão ter que buscar nesse documento, nesse texto que você vai entregar para eles. Você também pode elaborar desafios, e se você tiver dificuldade de como criar esses desafios, você pode pedir ajuda ali para o chat, né? Para entender como conectar conceitos, como encontrar soluções para um problema que você pode apresentar ali ao longo do texto. Você também pode pedir para os alunos descreverem fenômenos considerando a teoria ali que você apresentou no texto. E aí, para não deixar os alunos confusos, você pode pedir que o chat ele escreva algumas orientações para os alunos executarem essa tarefa. Você também pode fazer os alunos interagirem com essas plataformas para estudar, né, de uma forma mais autônoma, porque se você colocou lá o PDF e pedir qualquer informação que está relacionada ali com o texto, ele vai te fornecer uma resposta baseado no documento que você enviou. Então, é algo muito seguro de você fazer, diferente do ChatGPT, aí de outras plataformas de inteligência artificial que tem um banco de dados próprio. Porque ali eles vão buscar no banco de dados dele que pode fornecer alguma resposta equivocada ou tendenciosa. Quando você coloca um PDF ali na plataforma, você tem certeza da resposta que vai sair. Por quê? Porque ela vai ser baseada no documento que você enviou. Então é muito mais seguro dos alunos estudarem dessa maneira. E não utilizando ali o ChatGPT de uma forma livre, mas sim consultando um PDF que você elaborou, que você disponibilizou e que tem certeza do que tem ali dentro. Você pode também pedir para os alunos utilizarem a plataforma para encontrar informações específicas dentro do documento, pedir também para que os alunos tentem encontrar uma explicação para conceitos e também, se eles quiserem, eles podem aprofundar os conhecimentos sobre o assunto que está sendo estudado. Uma outra possibilidade é utilizar aí um documento de referência para estudar para avaliações, né? Provas e trabalhos que vão ser realizados na sua disciplina. E caso os alunos ainda tenham dúvidas,
em relação aos conteúdos, eles podem utilizar também a plataforma aí para sanar essas dúvidas, né? E explicar de uma maneira mais simples ou mais detalhada, se você preferir. A inteligência artificial com PDF também pode ser utilizada para pesquisa. Os alunos podem encontrar informações sobre tópicos específicos dentro aí do documento, do livro didático que você forneceu para eles. Eles também podem utilizar a plataforma para elaborar projetos de pesquisa. Se é um assunto que eles não conhecem muito bem, eles vão ter uma assistência para conseguir elaborar ali pelo menos o esqueleto do trabalho. Também é muito útil para encontrar fontes e referências dentro aí do documento que você opor. Se é um livro didático, tem uma seção muito grande ali de referências que podem ser utilizadas pelos alunos para conseguir encontrar mais informações a respeito do assunto. E é difícil de alguém parar lá nas referências e ler direitinho se tem alguma coisa que interessa para depois buscar incrementar a pesquisa, né? E se você pedir para a plataforma fornecer referências baseado naquilo que está disponível no PDF, relacionado a algum assunto, um experimento, uma demonstração específica que o aluno queira fazer na pesquisa dele, pode ser que lá dentro desse PDF já tenha algum link que ele possa acessar para enriquecer ainda mais o trabalho dele. E você também pode utilizar essas plataformas para que os alunos realizem atividades direcionadas. Aí você vai ter que elaborar bonitinho ali as orientações para os alunos seguirem, o que eles têm que fazer, as tarefas, o passo a passo que eles têm que seguir, para não restar nenhuma dúvida, né? E eles fazerem tudo certinho. Mas é possível, por exemplo, você pedir para os alunos realizarem análises comparativas de diferentes documentos PDFs, e aí podem ser artigos, pesquisas ou até obras literárias, né? Os alunos eles vão ter que destacar semelhanças e diferenças entre os textos, e aí você pode deixar os alunos livres para darem os comandos que eles quiserem e depois realizar essa comparação entre os diferentes arquivos. Uma segunda opção é sintetizar informações que estão ali em um texto, em um artigo, para criar infográficos e apresentações, ou seja, elaborar um material mais bonito, mais atrativo, com cores, com elementos, com imagens que representem os conceitos que estão ali no texto que você forneceu para os alunos, ou no livro didático, no artigo, enfim. É possível também encontrar palavras-chave e a relação entre elas, saber qual que é a hierarquia desses conceitos para a criação de mapas conceituais. Então os alunos eles vão saber quais palavras são importantes de estar dentro do mapa conceitual. A tarefa deles vai ser relacionar, criar as conexões entre essas diferentes palavras-chave, e essa é uma atividade muito interessante para fixar o aprendizado daquele conteúdo. É possível também colocar os alunos para criarem vídeos explicativos sobre o assunto que você está trabalhando, relacionando ali conceitos e ideias, e a plataforma ela pode ser usada para ajudar os alunos a criarem um roteiro para esse vídeo. E uma possibilidade seria fazer um jornalismo científico junto com os alunos, colocar eles para investigar artigos científicos e a partir disso escrever artigos jornalísticos, tornando o conteúdo mais simples e acessível ao público em geral. Só destacando aqui, gente, que quando vocês forem utilizar essas plataformas com os alunos, é importante vocês ensinarem eles como utilizar e também explicar para eles que o trabalho não vai sair pronto ali do outro lado. Sempre é necessário algum ajuste, complementar as informações. Então é importante sempre revisar o trabalho e complementar. É uma ferramenta de produtividade, não para fazer o trabalho por você. Então é importante destacar isso para os alunos caso você vá realizar atividades junto com eles. E agora, finalmente, vou te ensinar como usar essas plataformas. Primeiro de tudo, você tem que usar PDFs que tem um texto selecionável. O que significa isso? Se você tiver lá um scanner de um livro e dentro do PDF só contém imagens, não vai funcionar. Primeiro, você precisaria usar o recurso de OCR, reconhecimento óptico de caracteres, para transformar a imagem em texto. E aí você pode utilizar o site PDF24 ou I Love PDF para converter essa imagem em texto. É só jogar lá no Google PDF OCR que vai abrir vários sites, mas eu recomendo particularmente aí o PDF24 e o I Love PDF, que são plataformas muito boas e que não tem custo nenhum. E aí depois que você tiver esse PDF com o texto selecionável, você vai acessar uma das 3 plataformas que eu vou deixar o link aqui na descrição, que é o Bing Chat, o Chat PDF ou o Ask Your PDF. Aí depois de acessar esses sites, você vai enviar o arquivo, né? Enviar ali diretamente do seu computador ou colar o link de acesso caso você queira utilizar um PDF que já está disponível na internet. E depois que a plataforma carregar o seu PDF, você vai começar aí a dar os comandos de acordo com as suas necessidades. Você pode pedir para ele dar uma visão geral daquele documento, explicar conceitos, criar textos, resumos, exercícios, questões de provas, de quiz. E aqui é legal que você comece com um comando simples
simples para ver o que ele vai te fornecer aí como resposta e depois especificando o que você deseja. Vê ali na resposta os elementos que faltaram, que você gostaria que tivesse, e aí você vai especificando elementos, o estilo da escrita, o formato da resposta e a organização das informações. E aí você vai colocar lá se as questões que você está querendo que ele crie são descritivas ou se elas são de múltipla escolha, se a resposta ela deve ser apresentada em tópicos ou no formato de tabela. E aqui não tem segredo, você vai ter que ir olhando a resposta, ver os elementos que você queria que estivessem ali presentes e especificar no próximo comando que você der. E aí quando você acha que tem uma informação legal que você vai utilizar ali para elaborar um plano de aula, um texto, uma atividade para os alunos, você vai copiar as informações que você vai utilizar para um editor de texto e corrigir possíveis aí detalhes no documento final. Então, como eu falei, sempre revisar o trabalho ali da plataforma, porque às vezes ele não utiliza um termo muito adequado, uma frase não está muito legal, então são pequenos detalhes que você vai ter que ajustar ao longo do caminho. Então olha só, agora eu vou mostrar na prática como vocês vão fazer isso. Eu vou começar utilizando a plataforma do Bing, tá? O Bing Chat, que ele está disponível apenas no navegador Microsoft Edge para computadores. E olha só, quando você está na tela inicial aqui do seu navegador, tem aqui do lado uma barrinha, isso aqui é novidade, e se você clicar aqui nesse botão, ele vai abrir o chat de inteligência artificial do Bing. E aí se você fizer qualquer pergunta aqui, ele vai te responder, baseado no banco de dados que ele tem, assim como no ChatGPT, mas se você quiser trabalhar com um PDF específico, você pode simplesmente abrir a página desse PDF. Então olha só, já achei um artigo aqui na internet que eu vou utilizar para mostrar para vocês aqui o exemplo. Eu vou pedir para ele fazer um resumo desse artigo aqui e vamos ver o que ele faz. Então eu escrevi aqui, ó, faça uma síntese do PDF que está aberto. E ele pesquisou as informações e escreveu que é um artigo sobre a física dos pneus, está escrito em português e o objetivo do artigo, né, é oferecer elementos teóricos para ajudar a entender o funcionamento, evoluções e aplicações dos pneus em diferentes veículos e situações. Também discute conceitos como pressão, atrito, temperatura, deformação, enfim. Aí depois ele fala que ele apresenta exemplos de problematizações que podem ser exploradas por professores de física, utilizando pneus como objetos do cotidiano, e conclui ressaltando a importância de manter a pressão e a temperatura dos pneus em valores adequados para evitar desgastes, aumentar a segurança e economizar combustível. Então ele me deu aqui uma síntese desse artigo, e eu poderia aqui colocar qualquer outro comando para ele executar. E agora eu pedi para ele elaborar aqui 5 questões de múltipla escolha sobre os conceitos físicos abordados no PDF. Eu até escrevi errado aqui, ó, abordados, e ele entendeu da mesma maneira. Isso é legal porque ele acaba entendendo pelo contexto. Às vezes, quando você escreve alguma palavrinha errada, mesmo assim ele consegue executar o comando. E ele dá aqui as 5 questões que eu pedi para ele, até assinar a alternativa correta com um asterisco. Só que nessa primeira vocês notam que ele colocou todas as respostas iguais, ó, vulcanização, vulcanização. Então tem sim alguns probleminhas, né, que pode gerar aí na sua resposta, mas nada impede de você pedir para ele reelaborar essa pergunta e as alternativas se você quiser utilizar essa questão numa avaliação sua. E agora eu pedi para ele elaborar um plano de aula a partir do PDF que está aberto. E aí é importante que você sempre coloque a partir desse PDF, ou no PDF que está aberto, no documento que está na tela, porque senão ele vai buscar elementos aí do banco de dados próprio dele para responder você, e não é isso que a gente quer. Aqui a gente está trabalhando com os arquivos em PDF. E aqui ele deu os objetivos da aprendizagem, né, os conteúdos, a metodologia, todo o passo a passo do que você tem que fazer. E olha só que legal, aqui embaixo o que ele colocou. Aplicar as questões de múltipla escolha elaboradas anteriormente para avaliar a compreensão dos alunos sobre os conceitos físicos abordados na aula. Então, se você já conversou com ele previamente, pediu para ele elaborar questões, para fazer um resumo, para criar uma atividade experimental, uma atividade prática, ele já vai inserir ali no plano de aula para você. Então, gente, agora falando um pouquinho especificamente sobre o Bing Chat, tá? Que é esse que a gente está utilizando aqui. Ele lê PDFs abertos via link, então você não pode enviar o documento diretamente para o Bing Chat. Então aqui eu utilizei um artigo que eu peguei da internet e a partir do documento que está aberto na tela eu faço as perguntas. Se você tiver um arquivo PDF salvo no seu computador que você quer utilizar, você vai ter que enviar para o seu Google Drive, ir lá e modificar as opções de compartilhamento para que qualquer pessoa com o link possa visualizar o documento. E aí sim ele vai conseguir interagir com o documento que você tem salvo aí no seu computador. E o bacana do Bing Chat é que ele praticamente não tem limite de páginas. Eu consegui abrir aqui um livro muito grande que eu tenho sobre física conceitual, que ele tem mais de 800 páginas e ele aceitou numa boa, e ele também conseguiu fazer uma leitura das informações ali muito rápida e muito precisa. Então, essa é uma grande vantagem aqui do Bing Chat em relação aos outros que eu vou mostrar para vocês depois.
Mas como nem tudo são flores, tem algumas limitações aqui do Bing Chat, tá? Ele tem um limite de 30 mensagens na mesma conversa, então vocês podem ver aqui na telinha que eu enviei somente 3 de 30 mensagens porque eu estou logado com a minha conta da Microsoft aqui. Se eu não estivesse logado com a minha conta, seriam apenas 5 mensagens que eu posso enviar. E uma outra desvantagem é que ele só funciona no navegador da Microsoft, que é o Edge. Então se você estiver aí usando o Google Chrome, seja no seu celular, seja no seu computador, ele não vai funcionar. Só funciona no navegador da Microsoft. E uma outra coisa bem legal que tem aqui é essa abinha aqui de redação. Então você pode pedir para ele criar um resumo, um texto didático, alguma coisa explicativa a partir desse documento que está aberto. E aqui você consegue escolher o tom, né, da conversa, se vai ser profissional, casual, entusiasmado, ou você pode adicionar um outro aqui nesse botãozinho. Você pode também escolher o formato de saída desse texto, se vai ser um texto de parágrafo, e-mail, uma postagem, ou simplesmente se você quer que ele dê ideias. Você também pode escolher aqui o comprimento do texto, se ele vai ser um textinho curto, médio ou longo. Olha só, aqui eu pedi para ele escrever um resumo abordando os conceitos físicos apresentados no PDF que está aberto. E é importante que você especifique porque aqui fala sobre como professores podem utilizar esses conceitos nas aulas de física do ensino médio. Então, o meu objetivo aqui não é mostrar para os alunos como eu posso usar isso com eles, mas de fato estudar junto com eles esses conceitos. Então, eu tenho que especificar aqui no meu comando, eu coloquei o tom profissional, formato de parágrafo e o comprimento do texto longo. E ele começa aqui falando que o PDF que está aberto apresenta uma introdução. Então, olha só, essa primeira parte que eu posso descartar, porque eu não vou utilizar com os meus alunos. E ele começa falando, no segundo parágrafo, que a mecânica dos fluidos é o ramo da física que estuda o comportamento, ou seja, substâncias que podem escoar e se deformar sob ação de forças. Eu achei muito técnico esse texto. Eu não gostaria de utilizar ele com os meus alunos porque eu gosto de utilizar uma linguagem mais informal. Então eu poderia pedir aqui no meu prompt para ele usar analogias e explicações simples, como se ele estivesse falando isso para uma criança de 10 anos. E ele vai fazer o texto no formato exato que eu pedi. Então aqui o negócio é tentativa e erro. Não tem um segredo, tá? Você vai ter que ir testando, você vai ver as respostas e aí com o passar do tempo você vai se tornando especialista em como escrever os prompts corretos para o que você deseja. A segunda plataforma que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, ó, Ask Your PDF. Essa daqui tem algumas limitações em comparação ao Bing Chat, mas também tem algumas vantagens, tá? E aqui você pode enviar diretamente o seu documento ou colar o link de acesso. Então essa é uma vantagem em relação ao Bing Chat. Aqui você pode enviar diretamente os seus documentos do seu computador e não ficar restrito só a documentos que estão aí na internet ou você tem que fazer upload lá para o Google Drive para depois colocar no Bing Chat. Então olha só, colocando o link do mesmo artigo que eu estava utilizando lá no Bing Chat, quando eu coloco aqui para ele acessar e ele dá um erro. Então eu vou enviar ele diretamente aqui do meu computador porque eu fiz o download. E aqui no primeiro momento ele já dá uma prévia do que é esse documento que eu coloquei aqui e algumas possíveis perguntas que eu posso ter sobre o documento. Ele já fala aqui, ó, quais são os conceitos físicos básicos necessários para entender os pneus, porque o assunto é tão pouco abordado nos livros de física. Então ele já te dá algum direcionamento para você começar a trabalhar com o documento. Isso é bem legal e não tem lá no Bing Chat. Então já deu para ver aqui que ele tem um certo probleminha para enviar arquivos. Então ele é um pouco bugado nesse sentido, eu até estava testando ele no celular e em alguns momentos ele dá uma travada, ele não deixa você enviar respostas, você tem que atualizar a página, mas um recurso muito interessante dele, e por isso que eu coloquei aqui nessa lista para apresentar para vocês, é isso aqui, ó. Você pode compartilhar com os seus alunos o link para essa conversa. Então você não precisa pedir para os alunos fazerem todo o processo de ir lá, acessar o site, enviar o arquivo e começar a conversa. Você simplesmente vem aqui, gera o link, envia para os alunos e eles podem já conversar diretamente com o PDF que você selecionou. E os alunos podem interagir diretamente com o PDF que você selecionou para realizar uma atividade. E nessa plataforma tem um limite de 300 páginas por PDF. Os arquivos e conversas são ilimitadas, então não é lá como no Bing Chat, que tinha um limite de 30, caso você estivesse com a sua conta, ou de 5, caso você não estivesse conectado com a sua conta da Microsoft. Nesse site, o Ask Your PDF, também ele não salva o histórico e às vezes acaba respondendo em inglês, né? Isso é uma desvantagem, porque aí você vai ter que ir lá traduzir ou pedir para ele reescrever a resposta em português. Uma outra desvantagem é que aqui você não tem a visualização do PDF. Então você está fazendo as perguntas, mas você não pode visualizar simultaneamente o PDF.
lá no Bing Chat e na outra plataforma que eu vou apresentar em seguida para vocês, tem essa possibilidade, o PDF fica aberto ali na lateral e você pode ir fazendo as perguntas e interagindo enquanto você está lendo o PDF. E o legal desse aqui é que ele também funciona em celular, então você pode pedir para os alunos realizarem uma atividade até durante a sua aula, né, com o celular deles. Outra coisa, aqui você pode enviar quantos PDFs você quiser, tá? Você pode fechar essa aba, acessar o site de novo, enviar um novo PDF, começar uma nova conversa e fazer isso quantas vezes você quiser. O que também dá para fazer lá no Bing Chat. E a terceira plataforma que eu tenho para mostrar para vocês é o Chat PDF. Aqui você já tem um pouco mais de limitação, mas também tem alguns recursos interessantes que não tem nas outras plataformas. Aqui o documento que você vai enviar, ele deve ter no máximo 120 páginas. Tá? E aí você pode utilizar somente um PDF por dia. Mas então por que tu está mostrando essa plataforma se ela é tão limitada? Porque ela consegue salvar o seu histórico. Isso é muito bom, caso você queira retornar a essa conversa em algum outro momento. Então se você criar uma conta aqui e fizer várias conversas, né, ao longo de vários dias, como tem o limite aí de um PDF por dia, você pode retornar em algum outro momento e consultar aquela conversa que você já fez ou interagir novamente com aquele mesmo PDF. E essa aqui também parece ser uma plataforma mais amigável, menos bugada do que aquela que eu mostrei anteriormente, então ela é um pouco melhor para trabalhar com alunos. E esse aqui também funciona em celular. Então aqui você pode enviar diretamente o PDF ou colocar o link de acesso. Aqui também deu erro, tá? Que ele não conseguiu ler o PDF. Provavelmente é esse artigo aqui em específico que não está funcionando, mas se eu colocar aqui diretamente no meu computador, ele vai funcionar assim como funcionou no outro, tá? Então você tem que ir testando, tá? Não é certeza que vai funcionar 100% das vezes. Em alguns momentos você vai ter que enviar direto do seu computador, em outros momentos você vai ter que colocar lá no seu Drive, enviar o link. Então, como são plataformas muito novas ainda, tem algumas limitações e acontecem alguns erros. E olha só, aqui você pode interagir normalmente, assim como eu fiz lá no Bing Chat, tá? Escrever o que você deseja aqui, que ele vai te dar as respostas. E aqui tem algumas coisas bem interessantes, né? Como eu falei, você pode criar uma conta aqui e vai ficar todos os seus chats, todos os PDFs que você upar vão ficar disponíveis aqui, a conversa e os PDFs também, para você voltar a qualquer momento. E aqui em cima, olha, você pode enviar o chat, assim como na plataforma que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, você pode copiar esse link, mandar para os alunos e eles podem interagir aqui com o documento PDF que você preparou para sua aula. Você também pode dar um novo nome aqui para o chat, porque ele fica como padrão o nome do arquivo que você enviou. Se você criou uma linha de raciocínio bem bacana aqui, você quer compartilhar com alguém, você pode exportar esse chat ou criar uma atividade em cima disso. Você pode também resetar o chat para começar do zero, ou então excluir esse chat aqui da sua conta. Então, gente, mostrei para vocês aqui várias plataformas que podem te ajudar bastante aí no seu trabalho com os alunos e também para planejar suas aulas, para preparar atividades. Então, essas plataformas que permitem aí a interação com documentos PDFs, elas abrem inúmeras possibilidades para aumentar a sua produtividade, tornar as aulas mais dinâmicas e interessantes para os alunos, com atividades que aumentam o protagonismo e a autonomia dos alunos. E eu tenho certeza que você ainda vai encontrar novos usos diferentes daqueles que eu falei aqui. Então, use e abuse, faça bom proveito dessas plataformas que vieram para ajudar a revolucionar nossas aulas e o nosso trabalho. E se você gostou, deixa o like, comenta aí se você já está usando alguma plataforma de inteligência artificial para te ajudar no seu trabalho ou junto com os alunos, né? Não esquece de compartilhar com outros professores para que essa mensagem chegue mais longe. Um abraço e até mais.